Tudo começou em nós mesmos. A história do pensamento ocidental pode-se percorrer de um extremo ao outro sobre o entendimento do ser humano. Jean-Jacques Rousseau acreditava na bondade natural do homem. Segundo ele, o homem nasce bom no chamado estado de natureza, mas a civilização o torna mau, violento e triste. Thomas Hobbes, no entanto, pensou o inverso. Nada de bom selvagem. Os males imperam, entre outras razões, porque a natureza humana é regida pelo egoísmo e pela autopreservação. Portanto, o homem não possui uma disposição natural para a vida em sociedade. Homo homini lupus, na sentença latina que significa que o homem é o lobo do homem, reformulada por Plauto, 254-184 a.C., e popularizada por Hobbes no século XVII. Essa é uma maneira simplificada de observar o pensamento desses filósofos. Em sala de aula, costuma-se dizer, mesmo reconhecendo ser um resumo parcialmente verdadeiro, que Hobbes acredita na natureza humana e sua má índole. Rousseau acredita que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É um pouquinho mais complicado do que isso, especialmente em Hobbes, que não chega a dizer dessa forma, mas é mais didático resumir dessa forma. Para sermos honestos com Hobbes, num livro chamado do Cidadão, ele nos diz que, como indivíduos, como cidadãos iguais, tratamos nosso semelhante como se fossem deuses. Mas se pensarmos nós mesmos como cidades, ou seja, coletivamente, somos lobos uns dos outros. Hobbes descrevia isso que estamos analisando, a tendência que temos de tratar bem a quem nos serve de espelho e de tratarmos mal a quem nos é diferente. Os homens, escreveu, defendem-se, no segundo caso, elevando a um santuário as duas filhas diletas da guerra, a violência e o engodo. Em todo caso, entre Rousseau e Hobbes, estou mais para John Locke. O filósofo inglês acredita no homem como uma tábula rasa. Invoco a empiria inglesa, na qual Locke e Davi Hume estão inseridos. Quero ser mais Locke do que Locke e os empiristas. Não para dizer que o homem nasce neutro moralmente, nem bom, nem mau, mas que o homem nasce sem conceitos culturais. Bom e mal são conceitos construídos por uma moral. O que considero mal hoje, que é um nazista, foi algo bom para alguns alemães. Na Alemanha do período que vai de 1933 a 1945, um juiz inquisidor foi considerado no passado um redentor da sociedade, aquele capaz de purificá-la. Quando o médico português Antônio Egas Muniz inventou a lobotomia, ganhou o prêmio Nobel. Equilibrados suecos refletiram na metade do século XX que transformar o ser humano numa samambaia era tão legal que mereceria o prêmio Nobel, uma vez que não havia medicamentos psicotrópicos eficazes, nenhuma psicanálise que tratasse os comportamentos agressivos. Resultado: o homem que eliminava o risco de transformar o doente mental num assassino significava um enorme avanço. Ele foi reconhecido com um prêmio pelo valor terapêutico da lobotomia. Naquela época a lobotomia era um avanço. Posso criticá-la hoje baseado numa nova concepção, mas o bom e o mal são, para o historiador, conceitos históricos. Logo, o homem não nasce moral, nasce antes da definição do que é bom e mal e terá que aprender essas definições ao longo de sua vida. Quando vemos um filme em que as pessoas estão usando silêncio ou chicote por motivos religiosos, ou apertando cintos com pregos ao redor do abdômen para se punirem religiosamente, interpretamos como um problema patológico. Esse tipo de punição está fora do nosso universo atual. Nossas formas de tortura e mutilação consentidas são outras atualmente. Posso citar furar a orelha de uma criança, passar fome para perder peso, usar um salto que destrói a coluna, todas formas socialmente aceitas de violência, mutilação consentidas e aceitas. Nós nos consideramos equilibrados, mas enxergamos desequilíbrio no homem medieval. O que estou dizendo não é o que é bom ou o que é mal, mas que são os conceitos morais que definirão o que é bom e o que é mal. Mais uma vez, volto a Hobbes, que acreditava que as palavras bom e mal eram sinônimos de desejado e odiado. Se gostamos de algo, nomeamos esse algo de bom, e o contrário também é verdadeiro. Algo mal é algo que, fundamentalmente, nos desagrada. O leão não come a zebra por maldade, nem por bondade, mas por ser carnívoro. Nós, seres humanos, temos essa racionalidade. O principal vilão da peça Otelo, de Shakespeare,
Diz que transforma nosso cérebro em jardins e nós, em jardineiros. Posso plantar ervas úteis ou urtigas, de acordo com o meu desejo. Cabe a mim elaborar. Nossa sociedade considera hoje uma virtude a convivência harmônica e mutuamente complementar das diferenças. Há 100 anos, isso não era uma virtude. Portanto, é preciso reconhecer a subjetividade do procedimento. Porém, uma vez tratar-se de uma convenção social, estabelecemos normas melhores de convívio, que podemos justificar até tecnicamente. Todos os valores morais são subjetivos. Não há uma moral acima da história. Basta comparar a visão que temos de genocidas do passado, que mataram povos com os quais não temos nenhuma relação, como Alexandre, o Grande, com genocidas do presente, que mataram povos com os quais temos alguma relação ou nos identificamos. Genocidas do presente são simplesmente genocidas e assassinos, mesmo provavelmente tendo matado menos do que genocidas do passado. A moral se revela sempre adaptada. É uma espécie de moral pragmática, que se adapta a uma necessidade, a um momento, a uma questão histórica. Obviamente a moral não é histórica e atemporal, mas isso não a torna inútil. Para o historiador, a convenção que cria representações culturais morais é uma realidade. Para usar um exemplo a que recorri muitas vezes em sala de aula, o medo do bicho-papão, para a criança, produz enurese, ansiedade, taquicardia e insônia. São 4 coisas reais. Mas o bicho-papão não existe. O discurso racional, nesse caso, não funciona. Não basta para você chegar ao seu filho e dizer: meu filho, isso é uma representação do seu medo metaforizado no bicho-papão. Pode ficar tranquilo. Bicho-papão não existe. Agora durma. Não vai dar certo. Esse código irracional não combaterá de maneira eficaz o instintivo do medo. O medo é real. Há o medo real das pessoas sobre a imersão das diferenças que desafiam a sua identidade. Esse medo real provoca insegurança, porque no momento em que afirmo não ter a sua orientação religiosa, a sua identidade étnica ou a sua orientação sexual, de alguma forma você sente que perdeu a coesão da tribo. Ao perder a coesão da tribo, você é obrigado a assumir uma identidade, algo que é muito mais complicado do que a tribal. É preciso muita convicção para dizer eu sou hétero, apesar de você ser gay, sou ateu, apesar de você ser evangélico, sou negro, apesar de você ser branco. Isso deflagra a necessidade de tomada de posição de si do outro. Como a maioria das pessoas trabalha com insegurança, é muito difícil dizer o contrário do que a sociedade em geral afirma. Daí precisa enfrentar, por meio do ódio, essa diferença. E acreditar que sua opinião é ruim e defeituosa na origem porque você é uma pessoa odiosa. Além de lhe garantir segurança, o ódio apresenta um segundo elemento: transfere a você tudo o que é de ruim. Você só pode ser petista por ser um ladrão. Você só pode ser do PSDB porque é de uma elite branca, insensível e fascista. Não há outra opção. Tudo o que é ruim está no outro. Isso cria uma zona de conforto em quem odeia. Como não sou ladrão nem fascista, sou uma pessoa correta. Você só pode ser pobre por ser um vagabundo, e eu só posso ser rico por ser esforçado, o que demonstra antes de mais nada uma falta de consciência da dinâmica social do capital. Mas dessa forma, ó ódio, tira o meu esfíncter do ortogonal, para dizer de um modo elegante. Essa é a função bíblica e histórica do bode expiatório. No Levítico, livro do Antigo Testamento, fala-se do costume no dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote escolhe um bode expiatório sobre o qual são lançados todos os pecados do povo judeu. Esse escolhido, um bode vivo, tem lançadas sobre sua cabeça todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todos os seus delitos e pecados, e em seguida é levado até o deserto para lá ser abandonado para morrer. À busca de algo ou alguém para purgar os próprios pecados, ou os próprios problemas, tem uma função simbólica poderosa. Se fracassei no vestibular é porque há cotas para negros e pobres que receberam privilégios e me superaram. Se não progredi na minha profissão é porque os judeus são ricos, avarentos e não me deixam espaço. Se não consigo mulheres como eu gostaria é porque os gays, contraditoriamente, estão em todos os lugares. Um verdadeiro hétero deveria ficar tranquilo com a abundância de gays, porque isso garantiria uma maior quantidade de fêmeas para o seu harém.
ou o fato de o Brasil ser pobre, coisa que ele é desde 22 de abril de 1500, só por causa do governo AUB. Antes éramos um paraíso, onde não havia corrupção e todos andavam pela rua com cestos de frutas tropicais e cantando hinos religiosos. Mas esse partido tornou tudo odioso neste país. Durante a ditadura militar não havia assaltos nem corrupção, e tínhamos uma sociedade com menos desigualdades sociais. As obras eram fabulosas. Mas esse grupo de esquerda, ou de direita, ou de centro, que tomou o poder acabou com tudo. Pensar assim significa transferir para o outro o meu medo e a minha insegurança. Desse modo, todo o meu fracasso se torna justificável. Tudo fica bem porque nos acolhemos numa zona de conforto do passado, que, aliás, não faz parte da minha escolha. O português José Saramago escreveu um livro genial, O Evangelho segundo Jesus Cristo, no qual o demônio se mostra espantado com tantas atrocidades cometidas na história do cristianismo, em nome de Deus Pai. E Deus diz: não posso ser Deus se não houver o diabo. O ódio é um elemento muito poderoso, que confere identidade. As igrejas insistem na ação do demônio. A felicidade mantém as coisas menos intensas. É preciso medo e tensão. A ideia de que o ódio cria incentivos é manipulada por um movimento que vira a base de nossa identidade. Pegue-se o amor universal, nos moldes da proposta cristã. Amar a todos como devo amar o meu filho com a mesma identidade se mostra irrealizável, porque devo amar mais quem me faz mal. É uma ideia utópica bonita, mas as utopias estão fadadas ao fracasso. Algo desenvolvido pelo pacifista israelense, Amos Oz. É fundamental que meu inimigo exista para eu saber quem sou. Deus e o diabo fazem parte da mesma gramática. Se minha vida é protegida por Deus, é atentada pelo demônio. Se o mal vem do demônio, e o bem vem de Deus, nos dois casos a minha culpa é diminuída. Cabe a mim apenas ser um joguete nesse xadrez celeste. É uma grande questão que o príncipe do inferno, aquele que se opôs a Deus, tentou Adão e Eva, jogou contra Jó, tentou Jesus e agora faz isso numa família pobre da vila em Alcuné, zona leste de São Paulo, quando um parente incorpora o demônio e o pastor exorciza. É uma forma de homenagem poderosa a mim, porque o mesmo demônio tentou o nosso Senhor Jesus Cristo, se deslocou até o extremo e veio me tentar. Você poderia pensar que o demônio, se fosse estratégico, tentaria pessoas de maior importância mediática ou geopolítica. O demônio atacaria mais Donald Trump, ou talvez até já tenha feito. Atacaria mais o Papa Francisco, ou talvez o motorista de ônibus. Seria mais eficaz no desastre do que uma pessoa que não tem essa relevância naquele momento. Mas o ataque do demônio é tão importante quanto a proteção de Deus. Ele me dá uma dignidade e tira de novo a minha responsabilidade. Ainda que todas as religiões monoteístas digam que a possessão demoníaca depende também do livre-arbítrio, da vontade de ser possuído, ou ainda que previamente eu dê licença a essa invasão demoníaca. De qualquer forma, quando encaro num ser, num partido, num sindicato, numa cor ou numa orientação sexual o ódio que preciso sentir, eu obviamente ganho em dignidade, e cresço. Portanto, essa existência bipolar do mundo é uma gramática que se complementa. Se amo meu time é porque os outros são piores. Mas aí vem o diálogo bastante revelador. O que você ama no seu time? Ah, tudo. Se os jogadores jogarem mal e perderem, o que você faz? A gente invade e quebra. Mata os jogadores. Então você não ama os jogadores. E os dirigentes? Estes são atacados o tempo inteiro. E o estádio? Um horror, todo quebrado. Então, o que você ama no seu time? Na prática, só a mim. Eu não amo absolutamente nada no meu time. Eu amo a mim, e todo o resto é uma invenção. Narciso é a chave de tudo isso. É a fonte dessa identidade. É claro que as questões não são apenas psicologizantes. É claro que são também socializantes e históricas. Mas é óbvio que, se meu time é o melhor, o importante nisso é o pronome possessivo meu, e não o substantivo time. O meu é o melhor, não importa a minha orientação, a minha cor, a minha família, porque esse é um amor voltado a si. O ódio ao outro é um amor a si. Quando digo que você é um imbecil ao apontar o dedo, outros 3 dedos apontam para mim mostrando que devo ser brilhante. Afinal você é imbecil. Se você é alguém idiota, então eu devo ser inteligente. É uma vontade de se melhorar.
E esse Narciso é muito forte, mas inseguro, buscando contradição em termos psicanalíticos. Se fosse um Narciso seguro, não precisaria apontar para o outro. Seria algo realizado em si mesmo. Uma pesquisa nos Estados Unidos tentou mostrar quanto custa a felicidade. Foi estabelecido um número que, no Brasil, seria o curioso patamar de R$11.000 por mês. O mais discutível não é o números, mas o fato de ignorar que o dinheiro que me traz felicidade é o mesmo que tira a felicidade dos outros. Tenho de ganhar mais do que meu cunhado ou meu vizinho. Minha casa e meu filho têm de ser mais bonitos. Preciso ser mais rico do que os outros para ter mais felicidade. A felicidade que se sente com uma Ferrari é apenas uma representação, pois é feita para o outro. Ela nem é confortável, mas dá ao outro a noção do que não se tem. Sugiro sempre aos meus alunos em sala de aula: experimentem chegar para alguém ou para algum grupo e dizer que o seu signo é Aquário. Ouvirão alguém informar que é de Libra, outro de Peixes e assim por diante. As pessoas jamais entrarão na sua conversa, mas falarão de si. Desolado, você vai complementar: meu ascendente é Aquário. Seu interlocutor dirá que seu ascendente é Touro. Se vocês chegarem esta noite em casa dizendo que estão cansados, provavelmente ouvirão um eu também estou, e não uma questão: amor, hoje seu dia foi particularmente pesado. Ninguém escuta, ninguém responde. Não ao outro, só a si mesmo. Toda classificação, toda raiva que uma criança ou um jovem tem na escola, todo apelido que lhe dá as diferenças é uma tentativa de se promover pelo ódio ao pertencimento do grupo maior que reforça o seu Narciso. Quando digo que você é 4 olhos, rolha de poço, veado, seja o que for, é a maneira de dizer que eu quero solidariedade com os que não são a rolha de poço, com os que não são ou se consideram héteros, e assim formar um grupo. O preconceito e o ódio são uma forma de socialização. Os ditadores usavam isso muito bem. Os nazistas reforçaram o preconceito sobre a figura do judeu como inimigo de tudo que era bom. Os socialistas de Cuba criaram nos Estados Unidos o fantasma contra a revolução. Os norte-americanos criaram o vermelho, ou pele vermelha, o inglês de casaco vermelho na época da independência, chamados de casacas vermelhas, ou o socialista vermelho. É uma tentação dos norte-americanos pelo vermelho, ou pelo demônio. Quando fazem isso, estão dizendo: não temos nenhum motivo para estarmos juntos, mas temos inimigos em comum. Explorar medos coletivos, dirigir violências contra grupos em meio a histerias sociais, aproveitar-se de crises para assustar a muitos com fantoches, usar propaganda sistemática e fazer da violência um método exaltado é uma estratégia comum a ditadores e todos aqueles, mesmo na democracia, que pretendem dominar as pessoas. Sentir medo faz eu ceder minha liberdade. O medo é aliado do poder. Nosso mundo costuma pensar no nazismo como a encarnação perfeita da violência. Os horrores do Holocausto endossam a ideia. Ao analisar o que dizia um famoso oficial hitlerista em seu julgamento por crimes de guerra, nos anos 1960, Hannah Arendt refletiu que o mal não era algo excepcional que atacaria seres sádicos e malévolos. O mal não seria um salto ou uma quebra de humanidade. O mal era banal. Adolf Eichmann, alvo do estudo da filósofa, era bom pai de família e exemplar na convivência diária. Esse homem, dominantemente calmo e organizado, ordinário em muitos aspectos, foi responsável pela morte de centenas de milhares de seres humanos. A ação era monstruosa, o indivíduo era comum. O incômodo da leitura de Eichmann em Jerusalém é que sentimos a violência como próxima de nós. A pior das conclusões é que é muito fácil de se repetir. O método descrito de exploração do medo para exercício do mal e da violência, infelizmente, não se encerra com o fim do regime nazista e nem precisa de brilhantismo. São recursos fáceis na maioria dos momentos históricos, especialmente os de crise. Mas, ao fim da experiência totalitária nazista, 6 milhões de judeus tinham desaparecido. Ao lado do racismo antissemita, outras vítimas como ciganos, testemunhas de Jeová, militantes comunistas, homossexuais e deficientes físicos e mentais tinham encontrado a morte. Voltamos aí ao bode expiatório. Criar um bode expiatório constitui uma tarefa genial. Sartre chega a dizer que o judeu é uma invenção do antissemita. Trata-se de uma ideia forte e radical, talvez não valha sempre, mas é fundamental.
Porque o ódio tem um poder de coesão que o amor não tem.